Hoje daremos continuidade à nossa série de videoaulas sobre a linguagem Python. Hoje nós iremos ver operadores relacionais e lógicos. Bem, em linguagem de programação, existe um conjunto de operadores que são tidos como especiais. Esses operadores, eles são essenciais em muitas situações. Por exemplo, a gente pode utilizá-los em expressões condicionais, que nós iremos ver mais para frente. Como vocês já devem ter percebido, eu estou me referindo, obviamente, aos operadores relacionais e aos operadores lógicos. Considerando os operadores relacionais, eles são utilizados para comparar valores. Então, neste sentido, se eu tenho duas variáveis, por exemplo, eu posso compará-las e verificar essa relação entre as duas. Bem, eles descrevem, basicamente, a comparação a ser realizada entre os termos. O resultado dessa comparação, no caso dos operadores relacionais, ele vai ser lógico ou booleano. Então, o retorno vai ser basicamente true ou false. Bem, nessa tabela, a gente pode observar os principais operadores. Em primeiro, temos o de igualdade, ou seja, igual a. Depois, o de maior que, seguido pelo menor que. Depois, maior ou igual a, o menor ou igual a. E por último, o diferente de. Para ficar mais claro, vamos observar alguns exemplos. Então, vamos considerar as variáveis a, b, c e d, onde a é igual a 5, b igual a 2, c igual a 7 e d igual a 5. Então, vamos para os exemplos. Então, vamos analisar as seguintes expressões. Se eu tenho a maior ou igual a b, considerando uma operação relacional, qual seria o resultado? Então vamos observar. A é igual a 5, enquanto B é igual a 2. Então eu estou dizendo 5 é maior ou igual a 2. Então a gente vai perceber que dessa expressão, essa expressão é verdadeiro, o resultado. Tomando a segunda expressão, B é igual a C, ou seja, B é igual a C, vamos observar. B vale 2, enquanto C vale 7. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. 2 é igual a 7? A gente pode observar, obviamente, que não, né? Então, o resultado dessa expressão é falso. Bem, tomando essa terceira expressão, D é diferente de A, então vamos observar qual o valor de D. D é igual a 5, enquanto A é igual a 5 também. Então a gente pode fazer a seguinte pergunta: 5 é diferente de 5? A gente pode observar que é falso, já que 5 é igual a 5. Bem, tomando esse quarto exemplo, C é menor ou igual a mais B? Então vamos observar. C vale 7, enquanto A vale 5 e B vale 2. Então a gente pode fazer a seguinte pergunta: C, que é 7, é menor ou igual a A mais B? A vale 5, como eu disse anteriormente, e B vale 2. Somando 5 mais 2, temos 7. Então, a pergunta na verdade é: 7 é menor ou igual a 7? Temos como resultado, obviamente, verdadeiro, já que 7 é igual a 7. Bem, por último, temos a seguinte expressão: D é maior que C menos B. Então vamos lá. D vale 5, enquanto C vale 7
e B vale 2. Então, 7 menos 2. Nesse caso aqui, o resultado seria... O resultado dessa expressão aqui vai ser 5. E D também vale 5. Então, a pergunta, na verdade, é: 5 é maior que 5? A gente pode observar que, obviamente, é falso, já que 5 não é maior que 5. Na verdade, 5 é igual a 5. Considerando a linguagem Python, o valor lógico falso ele é expresso pela palavra reservada false. Enquanto isso, o valor lógico verdadeiro ele é expresso pela palavra reservada true. Então é importante a gente ter isso em mente. Bem, então o resultado dessa comparação, quando a gente está programando em Python, sempre vai ser true ou false. Além disso, assim como ocorre em outras linguagens de programação, o Python também ele trata números inteiros como lógicos, quando eles estão incluídos em alguma expressão. Nessa situação, números diferentes de zero são vistos como valores true e o número zero é visto como valor false. Isso vai se tornar mais claro quando a gente aprender sobre as estruturas condicionais, pois nessas estruturas condicionais, ao invés de a gente ter uma expressão validando-a, a gente poderia ter, por exemplo, números para assim executar alguma instrução que a gente venha inserir dentro dessa estrutura condicional. Mas não se preocupem, a gente vai observar isso em aulas futuras, em um futuro breve. Tomando alguns exemplos utilizando a linguagem Python, a gente pode observar. Vamos tomar a seguinte expressão: print 27 maior que 5. Caso vocês utilizem essa expressão em um interpretador Python, seja por meio de alguma IDE ou até mesmo pela forma interativa, utilizando o idle, vocês observarão que no console será exibido a palavra true, já que 27 é maior que 5. Em seguida, se vocês aplicarem a seguinte expressão, print 12 é maior ou igual a 10 mais 5 menos 3, resolvendo essa expressão, a gente tem que 10 mais 5 menos 3 é igual, na verdade, a 12. Então, a gente pode se perguntar, 12 é maior ou igual a 12? Obviamente que não. Então, no console do usuário, seria exibido true, já que 12 não é, já que 12 é igual a 12, embora não seja maior. Então, tomando a terceira expressão, print 10 é diferente de 15 menos 3 menos 2. Resolvendo essa expressão, a gente tem que 15 menos 3 menos 12 é igual a 10. Então, 10 é diferente de 10? Obviamente que não. Então, o resultado que seria exibido para o usuário no console seria false. Da mesma forma, tomando a expressão print 27 é maior que 5 vezes 4, resolvendo essa expressão, a gente tem que 5 vezes 4 é igual a 20. Então, a gente pode se perguntar, 20 é maior, 27, na verdade, é maior que 20? A gente tem que esse resultado é verdadeiro, já que 27 é maior que 20. Então, o resultado do print, ou seja, o que iria aparecer no console, seria true. Até o momento, a gente pôde conferir como funcionam os operadores relacionais. Mas com relação aos operadores lógicos, como eles funcionam e onde eles são utilizados? Bem, os operadores lógicos, eles são utilizados para combinar mais de uma expressão relacional ou modificar seu resultado. Entre os principais operadores, temos o operador AND,
o operador OR e o operador NOT. O AND, como vocês devem ter notado, significa e, o OR ou e o NOT não. Bem, considerando o operador e, o resultado ele vai ser verdadeiro se ambas as expressões que estiverem sendo observadas forem verdadeiras e falso em caso contrário. Isso vai ficar mais claro quando a gente observar alguns exemplos mais para frente. Bem, considerando o operador OU, ele resulta em um valor verdadeiro se qualquer uma das expressões for verdadeira e falso em caso contrário. Isto é, se as duas expressões forem falsas, o resultado também vai ser falso. Então a gente pode observar que, diferentemente do operador e, que necessita que as duas expressões sejam verdadeiras para que o valor seja verdadeiro, no ou é diferente. Basta que uma comparação seja verdadeira para que o resultado final seja verdadeiro. A gente vai poder observar a utilidade dos operadores lógicos mais propriamente dito nas estruturas condicionais, que a gente vai observar mais para frente. Por fim, temos o operador não, né? No caso, o operador not, mas que significa não. Ele resulta em verdadeiro se a expressão for falsa e falso se a expressão for verdadeira. Então, a gente pode observar que esse é o operador de negação, ou seja, se algo é verdadeiro, ele a torna falsa, e se algo for falso, ele a torna verdadeira. Para analisarmos o funcionamento dos operadores lógicos, vamos analisar os seguintes exemplos. Mas antes disso, vamos considerar as variáveis a sendo igual a 10, b sendo igual a 4, c sendo igual a 7 e d sendo igual a 6. Então vamos observar as seguintes expressões. Tomando a primeira expressão, a maior ou igual a b and c maior que d. Observando o valor de A vale 10, enquanto B vale 4. Então, para essa primeira comparação, a gente pode fazer a seguinte pergunta: 10 é maior ou igual a 4? A gente pode observar que, de fato, 10 é maior que 4. E então, depois que a gente faz, né, o resultado dessa expressão, a gente vem para a segunda comparação. C é maior que D, ou seja, 7 é maior que 6. A gente pode observar que sim, é verdadeiro. 7 é maior que 6. Então, como no operador lógico AND, para que o resultado dessa expressão inteira seja verdadeira, as duas comparações devem ser verdadeiras, e de fato foi o que aconteceu, a gente tem que o resultado é verdadeiro dessa expressão completa. Nesse segundo exemplo, a gente compara se B é igual a C ou se A é maior ou igual a D. Para essa primeira expressão, a gente pode perceber que de fato essa expressão ela será falsa, pois B, que vale 4, não é igual a 7, então esse valor aqui dessa primeira comparação é falso. Já nessa segunda expressão, temos que, já substituindo os valores correspondentes de A e D, 10 é maior ou igual a 6, a gente pode observar que de fato 10 é maior que 6. Então, como no operador lógico OU, para que o resultado completo dessa expressão seja verdadeiro, basta que uma das comparações seja verdadeira, a gente vai observar que o resultado é verdadeiro, já que uma dessas comparações foi verdadeira. Bem,
Tomando esse outro exemplo, a gente compara se D é diferente de A, e nesse caso aqui a gente pode observar que 6 é diferente realmente diferente de 10. Então, para essa primeira comparação, retornou verdadeiro. E aqui a gente faz um AND com essa outra expressão. A gente verifica primeiro se B é menor que D, e B, na verdade, vale 4. Então, 4 é menor que 6. A gente pode observar que, de fato, é menor que 6. No entanto, o resultado dessa expressão está sendo aplicado dentro do operador lógico NOT. Então, o resultado dessa expressão aqui, na verdade, vai ser negado. Então, embora ele resulte verdadeiro, com a negação ele se torna falso. Então, o resultado completo dessa expressão vai ser falso, já que nessa primeira comparação tivemos o valor verdadeiro e nessa segunda tivemos o valor falso. Bem, nessa expressão, a gente pode observar o seguinte. Aqui a gente está fazendo C é maior que A mais B, ou A é diferente de B mais D. Se a gente for observar, se a gente for analisar essa expressão ao pé da letra, a gente vai chegar no resultado falso. Por fim, tomando a expressão NOT, a gente pode observar A que vale 10, D que vale 6 e B vale 4. Então, o que é que está sendo feito aqui? 10 menos 6 menos, no caso, pegando o valor de B, 10 menos 4, menos 6 menos 4, ou seja, 10 menos 10. Então, esse valor aqui vai ser o valor zero. E como a gente pode observar, quando a gente falou de operadores relacionais, valores numéricos podem ser utilizados também nesse tipo de expressão. Nesse caso aqui, vai ser o valor zero. Em Python, o zero ele significa o valor false. Então, nesse caso aqui, como a gente está negando esse valor, o resultado final dessa expressão vai ser, na verdade, verdadeiro, pois estamos negando esse resultado. Só que em Python, o zero, como eu disse anteriormente, ele significa false. Então, fazendo a negação desse false, obviamente, obteríamos verdadeiro. Agora vamos observar mais alguns exemplos, no entanto, agora utilizando de fato a linguagem Python. Para isso, a gente vai utilizar novamente o valor de A igual a 10, B igual a 4, C igual a 7 e D igual a 6. Então, nessa primeira instrução, a gente está printando o valor que é retornado por essa expressão. Nesse caso, a gente está fazendo A é maior ou igual a B e C é maior que D. Fazendo a análise necessária, a gente vai observar que de fato é verdadeiro essa expressão. Ou seja, seria printado no console do usuário a palavra true. Nesse segundo exemplo, a gente tem que, vamos printar B é igual a C ou A é maior ou igual a D. Se a gente analisar essa expressão, a gente vai observar que de fato é verdadeira. Então, seria printado no console do usuário a palavra true. Nessa segunda expressão, fazemos D é diferente de A and not B menor que D. A gente vai observar que vai retornar false, obviamente, já que se a gente for analisar, por exemplo, a gente percebe que nesse primeiro resultado aqui, o valor retornado ele é de fato verdadeiro, já que 6 é diferente de 10. Já nesse exemplo aqui, a gente percebe que B, ou seja, 4, ele de fato é menor que 6. No entanto,
está sendo negado pelo operador lógico NOT. Então, como no operador lógico AND, para que seja verdadeiro, os dois devem ser verdadeiros, e nesse caso aqui não ocorre isso, então o resultado é false. Nesse exemplo, a gente considera se C ele é maior que A mais B, ou se A é diferente de B mais D. Analisando, a gente vai chegar ao resultado false. Então, esse seria o resultado que o usuário estaria vendo no console. Bem, por fim, temos a instrução print dessa expressão. A gente vai observar que é verdadeiro, ou seja, será printado true. Bem, para a aula de hoje foi isso. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar uma das estruturas mais interessantes que as linguagens de programação possuem, que são as estruturas condicionais. Então, até lá.